e apresentar a sua oração ao Senhor, de fazermos a nossa súplica, de juntos clamarmos ao Senhor, de agradecermos ao Senhor. É uma noite especial, de memorial, fazer em memória até que o Senhor volte. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor. Senhor, te pedimos duas coisas: que o Senhor fale com cada um de nós, meu Pai, com cada pessoa presente, com cada pessoa, meu Pai, que ouve, que assiste essa mensagem pelas redes sociais. Fala, Senhor, de forma única, de forma íntima, e fala, Senhor, com todos nós, com a tua igreja, de forma poderosa. São os dois pedidos que te fazemos, meu Pai. Senhor, e sabemos que a tua palavra, que é espírito e que é vida, quando liberada, não volta vazia. Senhor, não estamos aqui, meu Pai, por causa da palavra de um homem, por causa de uma filosofia, um sofisma. Estamos aqui pela tua palavra, pela tua doutrina. Senhor, libera a tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu povo. Senhor, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor, aplauda ao Senhor bem forte. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Só o Senhor é Deus. Bendito é o Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Bendito é o Senhor. Amém? Podemos tomar assento. Hoje nós vamos falar sobre as 7 bênçãos do sacrifício de Deus. Diga 7 bênçãos. Você vai sair daqui hoje muito abençoado. Amém? Quem crê, diga eu. Você vai sair daqui muito abençoado. O tema da mensagem é as 7 bênçãos do sacrifício de Deus. Nós acabamos de ler o texto sagrado que está em Efésios 5, versículo 1 e 2, e ali tem uma ordem. Diga, uma ordem. A palavra começa dizendo, sede. É para nós sermos, seja, faça, é assim. É Deus dando uma ordem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui, a palavra de Deus nos orienta, mais do que orientar, ele nos dá uma ordem, de imitarmos a Deus. De imitarmos a Deus no quê? No seu amor e na sua oferta e no seu sacrifício. Da mesma forma que Ele nos amou, nós temos que amar e temos que nos entregar por amor, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É uma ordem. Nessa mensagem tão especial de ceia, eu quero falar um pouquinho sobre o sacrifício de Deus, o que nós recebemos com o sacrifício de Deus, e iremos terminar com as 7 bênçãos. Amém? Primeira coisa que nós temos que observar: só tem fogo onde tem sacrifício. As pessoas buscam muito o Espírito, o batismo no fogo, e isso é muito bom. Nós temos que sermos batizados na água, nós temos que sermos batizados no Espírito e no fogo. Ser batizado no fogo significa que há sacrifício. Só há fogo aonde há sacrifício. E toda vez que nós pegamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que para Deus responder com fogo, tem que ter sacrifício. Diga, tem que ter sacrifício. Mas eu quero te alertar, e algumas vezes Jesus diz aos seus discípulos: acautelai-vos, tome cuidado. Pergunta, com o que, pastor? Com um fogo estranho. Os 2 filhos de Arão, eles querem acender o fogo do altar, o fogo na casa de Deus, com um fogo estranho,
com fogo humano, mas todo fogo na casa de Deus tem que ser resposta de Deus, não pode vir do homem, tem que vir de Deus. O fogo tem que vir dos céus, de Deus, como resposta de um sacrifício. E nós vemos que os 2 filhos de Arão, ao invés de colocarem um sacrifício sobre o altar e clamarem a Deus, porque aonde há sacrifício, Deus responde com fogo, eles pegam e usam fogo normal, fogo humano, fogo social, fogo natural. E quando eles usam o fogo para acender o altar, Deus chama aquele fogo de estranho, porque não é fogo de Deus, não é fogo que Deus responde dos céus, é fogo do homem. E quando eles acendem o altar com o fogo, Deus os consome. Temos que tomar muito cuidado com o fogo estranho. Há muito fogo estranho, há muita coisa sendo feita para imitar o fogo de Deus, para imitar o avivamento de Deus. A palavra diz que Satanás tem poder e autoridade, ele tem poder para fazer cair fogo do céu. É fogo estranho, é avivamento estranho, e muitas vezes nós vemos fogo estranho dentro da igreja, fogo estranho sobre o altar, e isso traz momentaneamente uma alegria, a alegria do vinho, mas não a alegria do Espírito. Traz a alegria do vinho e traz morte. Por isso, o Senhor, as instruções que o Senhor dá sobre o tabernáculo, sobre o templo, é nunca usar fogo estranho. Cuidado com o fogo estranho. A primeira coisa que acontece quando há um sacrifício, o sacrifício atrai a presença de Deus. Diga, o sacrifício atrai a presença de Deus. De Gênesis a Apocalipse, e nós vamos focar muitos textos do Novo Testamento, porque as pessoas dizem que sacrifício é do Antigo Testamento. Pastor, nós estamos no tempo da graça, mas só existe o tempo da graça porque houve um sacrifício. Se Deus não tivesse feito um sacrifício, não entraríamos no tempo da graça. E qual é a diferença do tempo da lei para o tempo da graça? No tempo da lei, primeiro o homem tinha que fazer, e Deus respondia, e Deus abençoava. Mas no tempo da graça, primeiro Deus faz, depois nós retribuímos. Primeiro Deus faz, depois nós fazemos. No tempo da lei, se faz por obrigação. Primeiro o homem faz, tornarei para mim, e eu tornarei para vós. Mas no tempo da graça, primeiro Deus faz, depois nós fazemos. Deus nos dá um presente, e depois nós fazemos. Mas em todo tempo é necessário o sacrifício. Sacrifício virou uma palavra pejorativa, virou uma palavra do Antigo Testamento, mas nós vamos ver isso no Novo Testamento. E o primeiro texto que nós lemos em Efésios, diga Novo Testamento, a palavra diz: imite a Deus no seu amor e no seu sacrifício. E ali ele não fala se você quiser, se você puder, ali é uma ordem. Ali é uma ordem. Seja imitador de Deus no seu amor e no seu sacrifício, amando o próximo e entregando ofertas e sacrifícios que subam como um cheiro suave. Sacrifício não é coisa do Antigo Testamento. Primeira coisa, sacrifício atrai a presença de Deus. Diga, sacrifício atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Segunda coisa que acontece num sacrifício: sacrifício agrada a Deus e gera favor. Atrai a presença de Deus e gera favor. Como eu disse, nós vamos ler alguns textos, e já lemos um texto muito importante, que é uma ordem, mas nós vamos ler outros. Mas eu vou trazer alguns exemplos para que possa ilustrar. Quando há uma grande praga sobre o reinado de Davi, sobre Jerusalém,
Davi vê um anjo com uma espada desembainhada, e o anjo da morte, e mais de 70.000 pessoas morreram. O profeta fala com Davi, Davi sobe ao monte, e quando ele chega no monte, um dos seus servos, o proprietário da terra, vê o rei Davi chegando com a sua comitiva, e pergunta o que o rei foi fazer. E o rei diz: eu vim sacrificar, para que a praga cesse. E o servo entendeu o propósito, e diz: olha, pode fazer o que você quiser, pode pegar os bois, sacrificar, fica à vontade. E o que Davi diz? Não darei um sacrifício que não me custe nada. Sacrifício custa. Sacrifício, para ter sacrifício é necessário renúncia, é necessário custo. E Davi oferece ali um sacrifício, e o espírito da morte, o anjo da morte, guarda a sua espada, e a praga cessa. Diga: o sacrifício, diga mais forte: o sacrifício agrada a Deus e gera favor. O sacrifício atrai a presença de Deus. Sabe, é muito importante nós entendermos algo. Deus está em todos os lugares. Lembra quando a terra estava vazia, estava sem forma e havia um caos? A palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, pairava sobre o mundo. O mundo estava um caos, vazio, sem forma, mas o Espírito do Senhor já estava sobre as águas, mas nada acontecia. Pergunta: por quê, pastor? Porque não basta a presença de Deus. Deus está sobre toda a terra, o Espírito do Senhor está sobre toda a terra, mas é necessário alguém começar a liberar palavras proféticas, fazer sacrifícios e liberar palavras proféticas. Quando Deus começa a dizer: e haja luz, o Espírito começa a mover e a criação começa a acontecer. Deus está em todos os lugares, mas muitas vezes não estamos nos levantando como profetas, como profetisas. O Espírito do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre Suzano, mas é necessário pessoas que abram a sua boca e comecem a liberar palavras proféticas. Vocês estão entendendo? Sabe, existe uma diferença. Existe o dom de Cristo, que são os ministérios. Em Efésios diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e ele nos deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, os 5 ministérios. Os 5 ministérios são dons ministeriais. E ali fala do dom do ministério de profeta. E o profeta, quando ele fala, Deus respalda. Diga: quando o profeta fala. Ixi, vamos embora para casa ou vamos adorar a Deus? Amém? Diga: quando o profeta fala, Deus respalda. Elias, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover. Quem foi que falou? O profeta. Choveu ou não choveu? Mas foi Deus ou foi ele que falou? Foi o profeta que falou. Porque quem tem o dom ministerial de profeta, quando fala, Deus respalda. Foi o profeta que falou, mas Deus respaldou. Deus falou: boa é essa palavra, e respaldou a palavra. Ainda nós vemos no texto sagrado que quando Samuel falava, que nenhuma palavra que Samuel liberou caiu por terra, que todas elas se cumpriram, porque o Senhor respaldou. Ele era profeta. Profeta é dom de profeta. Quando o profeta fala, Deus respalda. Não é Deus falando, é o ministério de profeta falando e Deus respaldando. Por isso que nós vemos poucos profetas, porque é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Mas existe também um outro dom, que não é um dom de Cristo, mas é um dom do Espírito, que são os dons espirituais. E ali tem o dom de profetizar. E o dom de profetizar, quando o Espírito Santo se move
a pessoa diz: assim diz o Senhor. E ele fala o que Deus está falando. Amém? E existe uma terceira situação que é uma maravilha. E as pessoas ficam maravilhadas. É quando as pedras clamam. É quando uma mula abre a boca e fala. Mas Deus não quer usar as pedras. Deus não quer usar uma mula. Deus não quer fazer uma maravilha. Deus não quer usar qualquer um. Deus quer usar você, que tem dom de profecia. Deus quer usar você, que é profeta. Você tem que começar a se levantar e começar a dizer e deixar o Espírito fluir e dizer: Deus, me usa para liberar palavras proféticas. Toma a minha vida, a minha boca para liberar palavras proféticas. E comece a dizer: assim diz o Senhor. E a palavra do Senhor diz. Mas Deus também tem levantado profetas. E comece a liberar palavras de bênção sobre a sua casa. E Deus vai respaldar e nenhuma delas cairá por terra. Deus quer te usar. Acorda. Deus quer te usar. Abre a sua boca. Deus quer te usar. O Espírito do Senhor está sobre você e está um caos na sua casa. O Espírito do Senhor está sobre nós e está um caos sobre a nossa cidade. Precisa de pessoas que possuem o dom do Espírito e precisa de pessoas que têm o dom de Cristo para profetizarem. Quantos têm coragem e ousadia para se levantarem e dizerem: assim diz o Senhor? Quantos têm coragem para se levantar e dizer: segundo a minha palavra, essa situação vai mudar, a minha casa será uma bênção? Quantos têm o Espírito do Senhor? Deixa Deus te usar. Se coloque mais de pé e abra mais a sua boca, liberando a palavra do Senhor. Deus vai te respaldar. Sacrifício atrai a presença de Deus. Só que mais do que a presença de Deus, precisa da manifestação de Deus. Precisa de profetas. Profetas que sacrificam. Profetas e apóstolos que sacrificam. Pessoas que têm o dom e o ministério de profeta e de profetizar para profetizarem. Não podemos ser uma igreja calada, uma igreja morta, uma igreja dormindo. Temos que nos levantar como profetas para sacrificar e profetizar. O sacrifício atrai a presença de Deus. O sacrifício agrada a Deus e gera favor. Abra em Filipenses 4, 14 ao 20. Filipenses 4, do 14 ao 20. Todavia fizeste bem em tomar na minha aflição, parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, diga nenhuma igreja, comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Diga Epafrodito. Fala mais forte, Epafrodito. Diga Epafrodito chegou. É um bom nome para colocar no seu filho. Epafrodito. O que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui o apóstolo está falando com uma igreja, ele diz: olha, quando eu saí para trabalhar, quando eu saí para fazer missões, quando eu saí para evangelizar,
de todas as igrejas, vocês foram a única igreja que me perguntaram sobre dar e receber, sobre ofertar, sobre enviar um ministério, sobre enviar um profeta, um apóstolo, um sacerdote. Ele está falando, olha, de todas as igrejas, vocês são a única igreja que me procuraram e perguntaram sobre dar e receber. E ele continua o texto dizendo, olha, eu recebi e tenho o suficiente. E eu recebo para que a conta de vocês cresça. Há uma conta espiritual. Ele diz, só vocês se preocuparam com isso. De todas as igrejas, vocês são a única igreja que se preocuparam sobre dar e receber. E o que eu recebi é suficiente. E isso é bom para vocês, para que a conta de vocês cresça. Para que vocês tenham crédito nos céus com Deus. E ele continua, olha, e quando vocês enviaram Epafrodito, chega de Judas, chega de Coré, chega de pessoas que não vendem o seu mestre, mas se vendem por dinheiro, chega de Judas de Coré, e que venha e que nasça Epafrodito. Epafrodito foi e levou as ofertas deles, e ele disse, agora eu tenho muito mais, eu tenho em abundância, agora eu posso levar o evangelho, agora eu posso ministrar a palavra, agora eu posso fazer muito mais, porque o que vocês tinham me dado já era suficiente, e vocês estão crescendo com isso, e vocês estão sendo abençoados com isso, mas vocês ainda me enviaram Epafrodito, e agora eu tenho em abundância. E olha as palavras que ele usa, olha quais são as palavras que ele usa. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. E olha como ele diz, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele está falando que as ofertas dessa igreja, ele está falando que as ofertas que foram enviados por Epafrodito, os filipenses, Epafrodito, que as ofertas que eles entregaram, é um cheiro suave diante de Deus, é um sacrifício para Deus, é um cheiro suave, é sacrifício, é agradável a Deus. Já 2 textos que nós lemos falando sobre imitar a Deus, no amor e no sacrifício, e está falando de uma igreja especial que sacrifica. Está vendo quantas palavras tem no Novo Testamento sobre sacrifício? Só que se você for buscar no Google, não mostra não, irmão. Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia online, não aparece não. Por quê? Porque há uma conspiração, a teoria da conspiração aqui agora. Eles não querem que você entenda que sacrifício é coisa de Deus. Eles não querem que você entenda o que acontece em um sacrifício e quais são as bênçãos que recebemos por um sacrifício. Mas ali nós vimos, há uma ordem, e aqui há uma igreja diferente, uma igreja obediente. E aí vem o texto mais conhecido, né? Porque as pessoas dizem, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É um texto lindo, mas ele tem texto e contexto. Esse versículo aqui é para uma igreja fiel, é para uma igreja que sacrifica. Não é para uma igreja que diz, não, isso é do Antigo Testamento. Não, imite a Deus, seja como Deus. Seja a igreja que faz a diferença. É isso que nós estamos vendo aqui. Essa palavra de bênção não é para todas as igrejas da Ásia, é para os filipenses. É para quem é fiel, é para quem é ofertante e dizimista. Diga de novo comigo, diga, o sacrifício atrai a presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus?
O sacrifício agrada a Deus e gera favor. Terceiro ponto, sacrifício libera poder de Deus. Diga, sacrifício libera poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Novo Testamento, diga Novo Testamento. Diga Novo Testamento. O microfone está bom? Estão ouvindo? Estão bem? Estão vivos? Novo Testamento, diga Novo Testamento. 1 Coríntios 1,18. Não precisa abrir não, eu acabei de ler. Eu vou até ler de novo para você, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz. O que é cruz? Diga sacrifício de Deus. Cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder. O sacrifício libera poder. Tem gente que não pode nada, mas tem gente que tudo pode naquele que nos fortalece. Vou ler de novo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A pessoa está morrendo, está perecendo, mas é loucura a palavra da cruz. Sacrificar, que loucura, pastor, isso é do Antigo Testamento, isso é para Isaac, isso é para Abraão e Isaac. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. Poder, palavra de poder. Sacrifício libera poder de Deus. Preste muita atenção. Deus envia o seu único filho. Deus entrega o seu único filho. Deus sacrifica. Deus fere o seu único filho. Deus sacrifica o seu único filho. Para quem? Para Ele mesmo. Deus entregou uma oferta para Ele mesmo. E o que Ele recebeu com isso? Nós. Recebeu você. Deus sacrificou para Ele mesmo para te receber. Para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus, adotados. Deus sacrificou e entregou um sacrifício para si mesmo para poder ter você. É loucura ou não é um sacrifício? O seu sacrifício é para você mesmo, para você receber muito mais, muito mais. O diabo usa o princípio do sacrifício, e a grande questão é que o diabo aprendeu com Deus, ele fez faculdade, fez mestrado, nos princípios de sacrifício, ele estudou lá nos céus, e depois ele foi expulso, mas ele fez doutorado sobre sacrifício com Deus. Ele acompanhou desde o primeiro sacrifício, quando Deus sacrificou um animal para dar vestes e cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ele fez doutorado com Deus e Abraão e Isaac, entregando o seu único filho. O diabo sabe tudo sobre sacrifício. Você vê nas esquinas os sacrifícios. Tem cereais, tem flores, tem cereais, tem animais sacrificados. O diabo sabe tudo sobre sacrifício. Quem aqui já foi dos tambor aí, da mesa branca, preta, seja lá do que for, umbanda, quimbanda, sabe. Ninguém fala com uma entidade se antes não fizer um sacrifício. Sabe com quem o diabo aprendeu isso? Com as leis de Moisés. Deus falou para Moisés: ensina ao povo, ninguém entre na minha presença de mãos vazias. O diabo aprendeu. Ninguém fala com uma entidade de mãos vazias, sem antes fazer um sacrifício. E eles fazem nas esquinas, eles fazem nas matas, eles fazem nas praias, e entregam flores, entregam comida, cereais, sacrificam animais, sacrificam também outras coisas. O diabo fez mestrado e doutorado com Deus. Ele sabe tudo sobre sacrifício. E ele sabe que esses princípios funcionam. E ele usa esses princípios para tentar parar a igreja.
Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas é a igreja de Cristo que faz sacrifício. Lembra de um texto que nós vimos há um tempo atrás? Que um profeta foi chamado, ele chama um músico, e o músico começa a cantar, começa a adorar, começa a entoar o seu instrumento, e quando o músico começa a tocar, a mão do Senhor veio sobre o profeta, e o profeta começa a liberar palavras proféticas: vocês vão avançar, vocês vão invadir os campos, vocês vão conquistar, vocês vão destruir o inimigo, vocês vão vencer todos eles. E eles fazem oferta de manhã, começam a vencer, só que aí depois o inimigo faz uma oferta, o rei dos Moabitas, sobre os muros de Moabe, ele sacrifica e derrama o sangue do seu próprio filho, e isso fez o povo recuar. E a palavra de Deus, a palavra profética não se cumpriu. O diabo sabe tudo sobre isso, e tem gente que está há 20 anos na igreja, não sabe o que é primícia, não sabe o que é dízimo, não sabe o que é oferta, não sabe o que é oferta alçada, e ainda é usado pelo diabo para falar que sacrifício é do Antigo Testamento. Nós só estamos na graça por causa do sacrifício de Deus. E só quem entende esses princípios vai viver a graça de Deus. Porque Deus dá semente ao semeador. Deus dá semente ao semeador. O diabo conhece tudo isso, ofertas, oferendas e sacrifícios para impedir o avançar da igreja sobre a terra. Mas muitas vezes nós não queremos nem falar sobre isso. Eu vou na igreja, só fala de dinheiro. Só fala de dinheiro, só fala de dízimo. Só sobre isso. Só sobre isso. Eu já faço de propósito, para que Judas, Coré, já possa tomar seu caminho já. Tomar o caminho de Caim, buscar o prêmio, a recompensa de Balaão, e cair na contradição de Coré, e seguir seu caminho. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diga: o sacrifício é uma memória. Diga: o sacrifício é um memorial. Deus fez um sacrifício e disse: é um memorial. Aquele homem, ali é no livro de Atos, diga: Novo Testamento. Diga de novo: Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 10, do 1 ao 4. Novo Testamento. Sabe qual é o problema? É que a gente lê a palavra esmola, a gente acha que tirou algumas moedas no meio do caminho e entregou para um necessitado. Mas a palavra esmola, no seu original, ela significa, e ela dá a entender, que é fazer o que Jesus faria. O que Jesus fez? Se entregou na cruz. E qual é a ordem? Seja imitador de Deus, em amor e em sacrifício. Então nós não sabemos o que é esmola. Lembra quando Jesus, ele recebe a mensagem de um centurião? Um centurião, ele manda mensageiros e pede para que Jesus vá à sua casa e ele cure um dos seus servos, um dos seus soldados, que está gravemente doente e vai morrer. E ali alguns anciões começam a rogar a Jesus: Jesus, vai à casa do centurião, vá à casa do romano, vá à casa dele para curar o seu servo. Eles estão rogando. Sabe o que significa isso? Rogando? Rogar significa pedir algo que você sabe que não irá ser feito. Quando nós rogamos a Deus, é o mesmo sentido, é a mesma raiz. Orar sem cessar, ser perseverante, você pedir sabendo que Deus não vai fazer. Por que Jesus não queria ir na casa dele? Porque Jesus tinha uma missão.
Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Ele era de Israel? Não. Ele era romano, provavelmente italiano. E Jesus não atende. Lembra a mulher cananeia, que ficou ali 2, 3 dias atrás de Jesus, clamando, rogando, para que ele libertasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada? Jesus fica 2, 3 dias e não fala nada. Os discípulos dizem: Senhor, libera essa mulher. Mas Jesus, ele tem um objetivo, ele tem um foco. E ele diz para ela: eu não vou pegar o pão dos filhos. Eu fui enviado para a casa de Israel. Eu fui enviado como pastor para a casa de Israel. Eu vou cuidar do meu povo. Você não faz parte do meu povo. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar um cachorrinho. Irmão, eu não sei se você tem discernimento, mas chamar alguém de cachorrinho nunca foi bom. Mas aquela mulher, ao invés de ficar indignada, ela sabia quem era o Senhor e qual era a sua missão, mas ela se submeteu e ela se humilhou e ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. O propósito de Jesus não era o povo estrangeiro, não era os romanos. Aquela mulher fica 3 dias rogando, e ela recebe as migalhas e vai embora. Tem muita gente que vem só atrás de migalhas, é só resolver um problema momentâneo, depois vai embora. Mas Jesus diz: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aqui a mesma coisa. Um romano, um centurião, um chefe do exército, que lidera 100 homens, ele manda mensagem para Jesus: vem curar o meu servo. E os anciões de Israel, ou seja, os homens de idade, os homens sábios, começam a rogar para Jesus. Jesus nem se move. Mas de repente, aqueles anciões falam algo muito importante. Pergunta o que, pastor? Eles dizem: ele é digno que o Senhor vá à casa dele e cure. Pergunta por quê? Porque ele entregava esmolas e ele nos ajudou a edificar uma igreja. Na hora, Jesus vai. Diga: o sacrifício. O sacrifício atrai a presença do Senhor. O sacrifício atrai a presença do Senhor e gera favor. A presença do Senhor, o sacrifício atrai a presença, libera favor. O sacrifício libera poder. Ele não podia entrar na igreja. Ele não podia entrar na igreja. Ele não era judeu, mas ele de contínuo orava ao Senhor, e era um homem bom, reto, e toda a sua casa, e entregava esmolas. Ou seja, tire a ideia cultural de esmola, porque a ideia cultural que nós temos de esmola é pegar uns 50 centavos, 70 centavos, um montinho de moeda e entregar para alguém. Esmola no original, e aqui dentro do contexto bíblico, significa muito mais do que compaixão, de fazer algo com paixão, de fazer o que Jesus faria. É isso que Jesus está dizendo sobre esmola. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Nós só podemos nos glorificar em um lugar, diga: na cruz. É só no sacrifício que nós podemos nos gloriar. É só com sacrifício, é só no sacrifício que podemos nos gloriar. O que nos impede de fazermos sacrifício? O que nos impede? Primeiro, a cultura, a tradição ou a religiosidade. Fomos ensinados a guardar e a poupar. O jovem rico, ele foi ensinado a guardar e a poupar, e ele tinha muito. Nós fomos ensinados a guardar e a poupar, a ter para mim, é meu, é para mim, eu vou guardar, eu vou poupar, eu não posso gastar, eu não posso perder, eu vou enterrar. A cultura nos ensina a guardar.
nos ensina a esconder, porque nós temos medo, e amanhã? Já estão falando aí que depois do Dia das Mães, a autoridade vai mandar fechar tudo de novo. Então, a gente, por causa do medo, a gente enterra. Por causa da cultura, do medo e da tradição, a gente guarda, a gente poupa. O jovem rico, ele foi ensinado a guardar, e Jesus está ensinando ele a sacrificar. Porque quando há sacrifício, tem presença de Deus. E a presença de Deus gera favor. E o sacrifício nos dá poder. Essa é a primeira questão de por que nós temos dificuldades em sacrificar. Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 21, 22. Engraçado que quando Deus fala com Abraão, Deus fala: anda comigo e ser perfeito. Aqui ser perfeito não é ser perfeccionista, mas anda comigo. Anda comigo. Tenha intimidade comigo. Seja como eu, a minha imagem, a minha semelhança. Deixe a sua tradição, deixe a sua cultura. Anda comigo e será perfeito. Deus chama Abraão e diz: anda comigo e ser perfeito. Mas o jovem rico, o Senhor diz: deixa tudo e me segue e será perfeito. Temos que deixar a tradição e a cultura, tudo isso. E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma palavra, uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Atos 19, 10, 11 e 14. A tradição, a cultura e a religiosidade. Pedro foi ensinado a nem chegar perto de um animal imundo, que de lá tocar. E não pode comer. Desde pequeno a mãe ensinou, a tradição ensinou, a religiosidade. Mas aí Deus, quem é que está falando com Pedro? Diga: o Senhor. O Senhor está dizendo: Pedro, está vendo esses animais? Mata e come. Pedro diz o quê? Não. Pela segunda vez, o lençol desce, e há muitos animais, e o Senhor, quem disse? Quem que falou? Quem falou? O Senhor falou: mata e come, Pedro. E ele diz de novo: não. Pela terceira vez, Pedro disse: não. Quantas coisas Deus está falando para nós fazermos, e nós estamos dizendo: mas o meu pai me ensinou. Mas o meu pai me ensinou que isso não é certo, que fazer sacrifício não é bom, que fazer sacrifício não é certo, que isso é coisa do Antigo Testamento, que isso não é bom, que Deus não quer isso. Aqui é Deus falando para Pedro: mata e come. E ele 3 vezes disse não. Mas o texto que nós lemos antes, o texto que fala sobre Cornélio, que é um homem bom, reto, íntegro, que ora de constante ao Senhor, que entrega esmolas. Enquanto o Senhor está falando com Cornélio, Deus está dando uma visão a Pedro, e Pedro está dizendo: não. Cornélio foi o primeiro homem registrado na Bíblia, o primeiro estrangeiro a receber a palavra de Deus, a ser batizado com o Espírito Santo, a falar em línguas, a ser batizado nas águas, e toda a sua casa a ser salva, por causa de esmolas. O texto que nós lemos, não sei se você lembra, mas diz: as suas esmolas estão como um memorial, são um memorial diante de Deus. Fala tudo que ele é. Ele tem um caráter bom,
ele é um homem de oração, mas diz: olha, é a sua esmola que está como memorial. Como memorial. Você pode ter um caráter bom, você pode ser uma pessoa de oração, mas é a esmola, é a oferta, é o sacrifício que sobe como um cheiro suave, que é aprazível ao Senhor, que está como um memorial. Como um memorial. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Atos 10:15. Deus está dizendo: olha, não fala que isso aí é comum, que isso é qualquer coisa, que isso é impuro, aquilo que eu purifiquei. Segundo motivo pela qual nós temos dificuldades em fazer sacrifícios. Gente, o propósito aqui não é ministrar oferta não, vocês são ofertantes, vocês são dizimistas. Abra o seu coração para receber a palavra, desperta para receber a palavra, as 7 palavras proféticas que serão liberadas sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre você, mas há um caos, há um espírito de dormência. Você precisa acordar para ser uma bênção, para receber a bênção. Vocês estão entendendo? Segundo motivo pela qual temos dificuldades de sacrificarmos, por causa de Satanás, o anticristo e a besta. João já escreve nos seus textos dizendo que o espírito do anticristo está sobre o mundo. E que o anticristo tem os seus filhos, os servos de Satanás. E qual é a grande questão de tudo isso? Que Satanás, ele conhece os princípios do sacrifício, e ele usa os princípios do sacrifício contra a igreja, e ele tenta ministrar ao coração do povo, para que não coloque em prática os princípios. Enquanto ele sabe, enquanto ele fez doutorado nos céus, enquanto ele fez doutorado vendo a história da humanidade, ele sabe os princípios, ele pratica os princípios, e ele sabe que há poder no sacrifício, até para fazer cair fogo do céu. Ele conhece o princípio do sacrifício, e ele pratica os princípios do sacrifício, e eles ensinam os seus filhos, os filhos de Satanás, os princípios do sacrifício, mas ao mesmo tempo ele quer que a igreja não saiba, e que a igreja não pratique. Quando nós vemos os textos, e fala que o espírito do anticristo está sobre o mundo, João já falava isso há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, o apóstolo já falava: o espírito do anticristo está sobre o mundo. Os filhos do anticristo, aqueles que fazem sacrifício contra a obra do Senhor, contra a família. O espírito já está sobre o mundo. Os seus filhos estão sobre o mundo, mas vai se levantar o anticristo. As pessoas estão dizendo: é o fim, é o princípio das dores. E vai chegar um momento em que vai acontecer a tribulação, e depois da tribulação, a grande tribulação. Está para acontecer, já começou. Já começou o princípio das dores. Você está vendo o nível de perseguição que há sobre o cristão? O nível de perseguição que há sobre a família a nível mundial? O mundo vai se tornar comunista. O mundo vai se tornar uma ditadura. E vão perseguir os cristãos. E vão destruir a família. Estamos começando o tempo que se chama princípio das dores. Mas, de repente, sem mais sem menos, ele virá como um ladrão, diga, como um ladrão, e diz que ele vai arrebatar, e vai ter 2 no campo, e um vai ficar e o outro vai subir. Vai ter 2 na cama, um vai ficar, o outro vai subir. Isso significa o quê? Que não é o que eles estão fazendo. Não é um está na igreja e o outro está no mundo, e o que está na igreja vai subir. Não, preste atenção, a palavra diz que 2 estarão trabalhando, um vai ficar e o outro vai subir. 2 estarão na cama, dormindo, um vai ficar, o outro vai subir. Jesus, existe na verdade 2 arrebatamentos. O primeiro, ele pode ser chamado, eu gosto de chamar de primícia. É o começo da colheita.
De repente, sem mais, sem menos, o Senhor vem como um ladrão à meia-noite e arrebata a primícia, uma pequena parte, os melhores, os que venceram. Agora os derrotados vão ficar. Pode ser crente, pode ser pastor, pode ser o que for. Os derrotados vão ficar. Porque quando ele vier como um ladrão, e ele arrebatar a primícia, uma pequena quantidade, que é o melhor. E a primícia, ela marca o início da colheita. E a primícia é 1%. É a primeira parte, é a melhor parte, que primeiro se entrega a Deus. Então Jesus vem como um ladrão, no momento mais escuro, arrebata os melhores, os vencedores, como em Apocalipse diz nas igrejas, nas 7 igrejas, ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. Ele vem à meia-noite como um ladrão, ninguém vai ver, e ele arrebata a primícia, o melhor, e ele vai e entrega para Deus, no trono de Deus. Começa a tribulação. 3 anos e meio de tribulação. O anticristo vai reinar sobre toda a terra de Jerusalém. Quando der 3 anos e meio do seu governo, ele vai ser ferido de morte e vai simular uma ressurreição como a de Cristo. Só que quando ele morrer, quando ele for ferido de morte e simular uma ressurreição, não é uma ressurreição, é que o próprio Satanás incorporou nele. E é o anticristo, a besta. E vai reinar por mais 3 anos e meio. E aí começa, esses 3 anos e meio será a grande tribulação. Os 3 primeiros anos é a tribulação. Vai ser difícil, vai ter muita perseguição, mas é o tempo de paz. Quando ele morre, e entre aspas, ressuscita, e o próprio Satanás toma o corpo dele, começa os 3 anos e meio finais, de 7 anos, 3 anos e meio, e é a grande tribulação. O pacto de paz sobre toda a terra é quebrado. Ele vai perseguir e ele vai matar todos os cristãos. Aqui, nos 3 primeiros anos, os que forem perseguidos e mortos, eles morrem e já vão como primícia, direto para o trono. Depois, nos últimos 3 anos e meio, quando o Satanás toma o corpo dele e quebra o pacto de paz, será 3 anos e meio de grande tribulação. No final dos 3 anos e meio, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7. Jesus vem resgatar a sua igreja, para ser julgada e depois julgar o mundo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando o anticristo, ele reinar os 3 anos e meio, ele for ferido de morte, Satanás entrar no seu corpo, e é o próprio Satanás em carne e osso, além do pacto de paz ser quebrado e começar a grande tribulação, ele vai decretar algo muito importante. Pergunta o que, pastor? Ele vai estar em Jerusalém, ele vai estar no templo de Salomão, que será erguido, ele estará no trono. E ele vai dar um decreto: não se traz mais sacrifícios ao Senhor. E aí a ficha vai cair para o judeu, porque o judeu está afoito pelo reino, eles não veem a hora, já tem alguns messias que eles estão provando e que estão esperando, e está para estabelecer e dizer: esse é o Messias, e ele vai ser levantado e vai ser colocado como autoridade sobre a terra. Já há uns 3 ou 4 judeus que estão sendo provados, que estão sendo preparados, e que todo o povo judeu está pronto para dizer: ele é o Messias. E tem gente que diz: pastor, os judeus estão orando para que Jesus volte, para que Jesus venha. Você não está orando? É lógico que não. O judeu está orando para levantar o anticristo. Como é que eu vou poder orar por isso? Mas tem crente orando junto com o judeu para que Jesus venha. É muita ignorância. Muita ignorância. Mas ele vai ser levantado. E o judeu, você sabe que o judeu, ele é o extremo, né? Ele é o extremo. Por exemplo, se fala assim, ó, se tocar aqui, morre. O judeu vai falar, se chegar 3 metros é pecado.
Ele sempre vai fazer a mais. Que nem Deus fala para entregar o dízimo. Jesus diz: vocês entregam o dízimo até da hortelã, do cominho, de coisas pequenas. E Jesus diz: faça isso, entrega o dízimo. Mas eles entregavam muito mais do que o dízimo. Mas o Senhor diz: olha, entregue o dízimo, faça isso, mas também tenha justiça e amor, misericórdia pelo povo. Vocês são fiéis no dízimo, mas vocês não têm amor. Faça o dízimo, mas também ame o próximo. E por que eu estou te falando isso? Porque, que nem eu disse, o judeu é o extremo. Se não pode tocar, se tocar é pecado, então ele estabelece uma regra: 3 metros longe disso. Se é para entregar o dízimo, se é para entregar o dízimo disso, vamos entregar o dízimo de tudo isso. E não tem um povo tão abençoado, tão próspero, tão poderoso sobre a terra. Por quê? Porque eles sabem o que acontece num sacrifício. E por que eu estou falando isso? Porque quando o anticristo ele tomar o corpo e ser o próprio demônio encarnado, ele vai dizer: agora ninguém entrega mais dízimo. Aí o judeu vai cair a ficha, vai dizer: nós pensávamos que ele era o Messias, mas ele não é. E aí eles vão clamar, e o Senhor virá, depois de 3 anos e meio. O sinal, o grande sinal que vai fazer com que a ficha do judeu caia. Hoje você fala com judeus messiânicos, eles estão totalmente cegos, esperando o Messias e reinar em Israel, reinar todo mundo, o reino de Israel. Pessoas inteligentes, pessoas que têm a palavra, mas estão totalmente cegas. Mas o sinal, quando começar os últimos 3 anos e meio, ele vai estabelecer: não tem mais oferta, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecido a abominação desoladora, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então o que está dizendo aqui? Muitos braços serão estabelecidos, haverá muita autoridade, e ele vai dizer: acabou o sacrifício, e aqueles que quebrarem a aliança do sacrifício com Deus, ele vai entregar lisonjas, ele vai agradar, ele vai dar comida, vai fazer pão e circo. E aqueles que mantiverem a sua aliança com Deus serão perseguidos e mortos, mas o Senhor fará grandes proezas. Eu estou querendo dizer para você que o sinal que vai despertar o povo judeu de que ele não é o Messias é porque ele vai fazer cessar toda a oferta e todo o sacrifício. E aí a palavra diz: e virá grande assolação. Sabe os textos que diz que a nuvem de gafanhoto passou e acabou com tudo, grande desolação? Está falando sobre isso. Agora, por que o espírito do anticristo já está sobre a terra e já tem os seus filhos? Porque a ideia é fazer com que o povo acredite que não tem que entregar dízimo, não tem que entregar oferta, não tem que ter uma aliança de sacrifício. É isso que o espírito do anticristo, que já está no mundo, e os seus filhos estão fazendo. E quem quebra essa aliança, vai ter tudo do governo, vai ter tudo do anticristo, de Satanás, vai ter tudo. Sabe, uma dica só: que o Senhor possa te arrebatar à meia-noite, quando for começar a tribulação, à meia-noite, que o Senhor possa te arrebatar como primícia, que o Senhor possa te tomar como o melhor dessa terra, os que vencerem. Porque os que for crente meia boca, vai ficar os 3 anos e meio, Jesus vem, levanta a sua igreja, julga, estabelece o seu reino por 1000 anos, depois Satanás, que foi preso no final, é liberto depois de 1000 anos, e aí a terra pega fogo. O Senhor levanta a sua igreja, e a terra pega fogo. E pega fogo por quê? Porque a terra está entesourada, a terra é um tesouro e precisa do fogo para purificar.
e todos eles que seguirem o anticristo na batalha final morrerão. A palavra diz que haverá um rio que chegará no cabresco dos cavalos, em torno de 1,5 metro de sangue, de tanta gente que vai morrer nessa última batalha. Mas o Senhor, Ele vai vir com a primícia, vai levantar a sua igreja, vai tacar fogo, e depois a nova Jerusalém desce, e será eterna. No tempo dos 1000 anos, porque quando termina os 7 anos, Jesus vem, tem a batalha, Satanás é preso nas profundezas da terra, e o Senhor reina com a primícia, com os que venceram. Ele reina 1000 anos. A palavra diz que nesse tempo, o que viver pouco, vai viver 100 anos. Vai voltar ao princípio, as pessoas vão voltar a viver muito, e não vai mais poder comer carne, vai ser como antes. Então aproveita e comer churrasco agora, porque vai acabar na época dos 1000 anos. E aí depois de 1000 anos, mas o diabo, Deus prendeu o diabo no fundo da terra, depois de 1000 anos ele solta. O diabo é só um instrumento de Deus, e aí ele solta o diabo, e as nações vão seguir o diabo. Jesus vai reinar 1000 anos, depois de 1000 anos, as nações vão seguir o diabo, mas o Senhor vai levantar a sua igreja, todo olho verá agora, não é como um ladrão, todo olho verá Jesus levantando a sua igreja, julgando os seus e condenando o mundo. E eu só queria falar isso só por causa do dízimo, só por causa disso, só para trazer essa curiosidade. O sacrifício, o memorial faz cessar a praga, a abominação, a desolação. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Diga, ser crucificado. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Mateus 16, do 21 ao 24. Jesus, ele vai ser muito duro com Pedro. Pergunta por quê? Porque Jesus está indo para sacrificar, para ser o sacrifício, e Pedro quer impedi-lo. É nessa atitude que está Satanás, nas pessoas que dizem: para que fazer sacrifício? Você vai dar dinheiro para o pastor? Você está enriquecendo a igreja? Sua igreja é rica. Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque eu vou fazer o sacrifício, porque o sacrifício atrai a presença de Deus, porque o sacrifício gera favor de Deus, porque no sacrifício há poder de Deus, porque no sacrifício o pecado, porque no sacrifício as dores e as pragas e as enfermidades são vencidas, e a pobreza é elevada. As pessoas têm que começar a dizer que a nossa igreja é rica, mas que você também é, porque você tem que começar a abrir a sua mente para os segredos de Deus. Ele não revela isso para qualquer um, é loucura para o mundo. Ele escondeu isso dos sábios e entregou para os simples, para os humildes. Deus está te dando revelação que os maiores mestres da terra não possuem, que quando leem a Bíblia zombam e dizem: é loucura. Eles não entendem a cruz, eles não entendem o sacrifício, mas Deus está revelando para você o maior segredo, o segredo do sacrifício. As pessoas vão continuar dizendo que a nossa igreja é rica, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, mas enquanto nós, como pessoas, não entendermos o princípio do sacrifício, e deixarmos o espírito do anticristo, e colocarmos esse demônio para correr, seremos pobres em uma igreja rica, seremos filhos miseráveis de um Deus que é dono do ouro e da prata.
Isso não está certo, não. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa, e ele, pessoa inteligente, culta, e ele dizia: eu vi na televisão um pastor chamando para fazer o sacrifício de Isaac. Será que se eu levar o meu Isaac ele vai devolver? Não adianta jogar pérola aos porcos. Posso falar para você o que eu gostaria de falar para ele? Posso? E quando ele falou isso eu me calei. Será que se o pastor me chama para fazer o sacrifício de Abraão e Isaac, para eu entregar o meu Isaac, ele vai me devolver o meu Isaac, que nem Deus fez? Eu não respondi, eu não jogo pérola aos porcos, mas se você quiser saber, eu posso te falar. Tem horas que Deus pede uma oferta e Ele devolve. Mas tem horas que Ele pede e Ele não devolve. Abraão entregou Isaac e recebeu Isaac. Mas eu estou para te pregar algo muito importante. As provas de Abraão. Saiba que quando Abraão subiu ao monte, sacrificou Isaac, quando ele desce, Sara está morta. Sara morreu. O maior sacrifício de Abraão não foi sacrificar o seu filho, foi enterrar sua mulher. Mas tem hora que a gente entrega para Deus e Deus devolve. Tem hora que a gente entrega para Deus e Deus não devolve. E preste muita atenção, porque o que eu ia falar para ele, eu não vou jogar pérolas para os porcos, vou falar para você. Deus entregou um sacrifício e não pegou de volta, o seu filho morreu. Ele devolveu Isaac, mas ele não poupou o seu filho. Tem coisas que Deus pede que Ele não devolve. Tem coisas que Deus pede e Ele devolve. Mas tem algo, e a coisa mais importante, Deus entregou e não pegou de volta. Deixou seu filho morrer na cruz. O que Deus vai fazer e do jeito que Deus vai fazer não cabe a mim. Cabe a mim ter fé. E saber que tem vezes que eu entrego um carro e Deus me devolve um carro. E tem horas que eu entrego um carro e Deus não me devolve um carro. Deus me dá um negócio, Deus me dá uma concessionária. E tem sacrifícios que morrem mesmo. Tem sacrifícios que morrem mesmo. 400 anos no Egito como escravos. Deus mesmo falou a Abraão: a sua descendência será 400 anos peregrina e escrava. Quando a gente faz a conta, o povo ficou 430. Eu acho que a profecia de Deus falhou. Eu acho que a profecia de Deus falhou. Quantos acham? Deus falou 400, demorou 430. A palavra diz que o povo ficou 30 anos clamando. Falhou. Sacrifício do cordeiro, sacrifício da Páscoa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, tomai cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. Diga o sacrifício do cordeiro. Mas sabe qual que é o problema? É que nós achamos que Moisés foi enviado para libertar o povo. Não é isso que nós achamos? Deus não enviou Moisés para libertar o povo. Deus enviou Moisés para ensinar o povo a sacrificar. E falar para o povo: vocês precisam sacrificar como pai, como nosso pai na fé sacrificou, como nosso pai Abraão sacrificou Isaac. Posso te mostrar isso? Moisés foi chamado para sacrificar. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O que Moisés foi fazer lá? Ele tinha que ir lá, reunir os anciões, e caminho de 3 dias, e sacrificar, e ensinar os homens a sacrificarem como Abraão, e voltarem. Moisés foi levado para ensinar o povo a sacrificar. Não é isso que nós lemos?
É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito. O sacrifício de Cristo. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O sacrifício é memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Diga: o sacrifício é um memorial que está diante de Deus, e o sacrifício libera poder. O sacrifício faz a praga cessar. Antes de liberar 7 palavras proféticas, nós vamos cear, e em seguida eu quero orar por você, liberando 7 palavras proféticas sobre você e a sua casa.